Prezadíssimos irmãos, amigos, família, saudações muito especiais nessa quarta-feira, começando o nosso culto de oração, estudo bíblico, ainda lembrando os dois bons momentos de domingo, né? Pela manhã, já o nosso trabalho regular, culto presencial, e à noite reiniciando nossos cultos noturnos, agora presenciais. Momento muito agradável, presença muito boa, dentro dos nossos limites e possibilidades, e querendo Deus, orientando-nos o Senhor desse modo, seguiremos agora para o próximo domingo, sempre deixando na conta de cada irmão a decisão, porque o nosso abraço é grande e cabe muita gente, mas por enquanto só pode caber as nossas 80 vagas, os 80 assentos que a gente dispõe. Mas um dia breve, já estamos mais perto, vamos de novo ter a alegria de contar com todos. Por agora, Deus nos abençoe, nos conduza, e nós vamos pedir agora o nosso informativo para que você esteja atualizado. Logo depois, a irmã Gabriela Fritz, uma jovenzinha da nossa igreja, nos conduzirá em oração. Então, PIB informa e depois oremos com a Gabriela. Este é o PIB Informa. Nossas próximas atividades. Dia 15, reunião do Conselho Administrativo. Dia 19, encontro virtual Kids pelo Zoom, às 16 horas. Dia 20, culto infantil. Dia 26, Espaço Mulher, pelo Zoom, às 16 horas. Dia 27, Assembleia Administrativa. Dia 27, culto jovem, às 19 horas. PGM, você já faz parte de um? Este é um precioso momento de crescimento, compartilhamento e evangelização. Participe, você vai gostar. Atenção! Se o irmão ou a irmã trocou seu número de telefone nos 6 últimos meses, comunique-se com a igreja urgentemente. Atenção! O novo número de telefone fixo da igreja é 3437-5374. Nosso celular e WhatsApp continua o mesmo, 97012-0557. Os números fixos antigos não existem mais. Este foi o PIB Informa. Oremos, irmãos. Senhor nosso Pai, meu Deus, queria te agradecer por tudo que tens feito nas nossas vidas e queria te agradecer por mais um culto de bênção nesta quarta-feira. Queria te pedir saúde para todos os meus que estão assistindo esse culto e também os que não puderam assistir essa transmissão. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Seguindo o nosso culto, meus amados, um trecho da Palavra de Deus para essa hora introdutória. Eu estou com o Salmo 90, versos 1 e 2, que leremos para início do nosso culto. Então, Salmo 90, versos 1 e 2, acompanhe a leitura conosco. Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém e graças a Deus. Por isso vamos cantar com alegria o hino que tem por título Exultação. A Deus demos glória com grande fervor. E o estribilho, exultai, exultai, vinde todos louvar. Cantemos esse belo e expressivo cântico de louvor ao nosso Deus, cujo título é Exultação. Por nós todos deu a graça.
vida tal rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. Ninguém nos confia no seu Salvador, Pai mesmo sentado na porta dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. Depois de louvarmos o nome de Deus, agora com muito prazer, reservamos esse tempo do nosso culto para dedicação de nossas vidas e nossos bens. Dedicar-nos ao Senhor, depois de termos exaltado o seu nome, é tudo de bom, para que Ele possa continuar contando conosco para a obra que Ele tem para realizar. Enquanto ouvimos a música, vamos refletir e até sempre gosto de deixar uma palavra de gratidão aos irmãos que estão cooperando, gratidão àqueles que têm compreensão dessa necessidade, não estão podendo, vão poder daqui a pouco, outros que precisam ser naturalmente despertados, né, para essa missão. E vamos então agora, em oração, agradecer esse tempo da nossa vida com a dedicação também da nossa vida. Vamos então para a música. Após dedicarmos, irmãos, nossos dízimos, nossas ofertas, nossa vida, vamos orar ao Senhor. E novamente uma jovem vai nos conduzir em oração, a irmã Gabriela Teixeira Mourão. Oremos com a irmã Gabriela. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, obrigado por este dia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou até agora, Pai. Obrigado por essa semana que está começando, que o Senhor esteja abençoando o lar de cada um daqueles sintonizados aqui, Senhor, e aqueles que não estão também. O Senhor esteja abençoando cada membro de nossa igreja, Senhor, guardando e os protegendo, Pai. Obrigado pelos louvores e cânticos entoados hoje, Senhor, e obrigado pela mensagem também. Senhor, que o Senhor esteja usando a cada um que participou da produção deste culto, Senhor, para a tua obra. Que o Senhor esteja protegendo a nós e nos guardando. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.
Com muito prazer, como tudo na nossa vida, quando cultuamos ao Senhor, com muito prazer, nós vamos agora acompanhar um momento musical que nos traz o grupo Master de nossa igreja. Vamos, com alegria, acompanhar esses irmãos que têm dedicado suas vidas a louvar ao Senhor com mais precisão, com melhor entonação de suas vozes, na liderança do irmão Bruno Marques, que é o condutor, que é o maestro, que é o pianista também do grupo. Ora, cantemos com o grupo Master em acompanhamento. Oh
Chegamos, amados, ao momento da nossa palavra bíblica, a nossa mensagem. E a meditação de hoje está entregue ao pastor Pedro Henrique Pires Teixeira Veiga. Nosso irmão Pedro, com a sua esposa Lorena e o pequeno Arthur, estão cuidando do trabalho da nossa missão, nossa congregação em Jardim Clarice. Mas ele cumpre conosco prazerosamente um programa de pregação. E ele hoje continua falando da carta aos Efésios. Eu sempre digo, amados, esses estudos têm por obrigação trazer para os nossos dias aquilo que a palavra de Deus disse lá no passado. Mas a palavra de Deus é viva, é eficaz, é palavra para todo o tempo. Então vamos aprender com a carta aos Efésios, com a palavra o pastor Pedro Henrique. Boa noite, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, pastor Elias Werneck, muito obrigado pelo carinho, pela lembrança, obrigado aos irmãos pelas orações. O pastor fez referência aqui ao Arthur e à Lorena, e como somos gratos ao Senhor pela bênção que tem sido essa fase junto com o Arthur. Arthur ontem, terça-feira, fez 7 meses, meus irmãos, e a gente celebrou juntos, agradecemos a Deus, oramos, um momento muito especial, e eu tenho certeza que vocês fazem parte dessa história nossa, porque têm intercedido por nós, têm orado por nós. Eu sei que estou aí no livro de oração de muitos irmãos, às quartas-feiras eu fico sabendo que os irmãos também oram por nós, então eu queria agradecer do fundo do meu coração, em nome do Arthur e da Lorena, pelo carinho que os irmãos têm dispensado a nós, a família do pastor Elias Werneck. Muito obrigado, queridos, por todo esse amor, pelas orações, e dizer para os irmãos que Deus tem nos abençoado, e graças ao Senhor bondoso, Arthur está muito bem, Lorena também, muito obrigado pelo carinho. Eu também queria agradecer aos irmãos e comunicar mais uma grande vitória. Os irmãos já devem estar sabendo, nós estamos caminhando para a organização da nossa congregação como igreja. No mês de outubro, no dia 2 de outubro, a nossa congregação vai ser organizada, se assim Deus nos permitir, por meio de um concílio que será realizado às 18 horas deste sábado, 2 de outubro, em igreja. Uma grande vitória com a qual todos nós temos sonhado há tantos anos, anos de luta, de batalha, de unidade, de força. E essa igreja, então, filha da Primeira Igreja Batista de Jacarepaguá, pastor Elias Werneck, sendo preparada para organizar no ano do centenário da nossa igreja. Deus é bondoso demais, é maravilhoso, está nos presenteando com esta vitória, que é de todos nós, mas é a vitória do reino de Deus. Então, somos muito gratos ao Senhor e gratos à Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Os irmãos estão vendo que hoje eu vim até aqui o templo, estava conversando com meu amigo Joca, que logo quando cheguei, meu coração já se encheu de alegria. Eu fiquei um tempo olhando assim para a casa do Senhor, lembrando dos irmãos, que saudade que eu tenho de vocês, e vendo assim, puxa vida, esse tempo de pandemia precisa passar, que saudade, que vontade de estar juntos, a unidade que temos em Cristo Jesus. E veja bem, que coisa boa, o Senhor ilustrou no meu coração, com a chegada aqui na casa do Senhor, com memórias boas a respeito da nossa unidade, com tempos agradáveis, com coisas tão boas que vivemos aqui nesse lugar. Eu me lembro do dia que cheguei a primeira vez aqui, o pastor Elias me apresentou, e veio tantas memórias boas, né, por causa da saudade, e Deus ilustrou no meu coração, antes de eu começar esse estudo da palavra do Senhor, nesse culto de oração, o tema, o título da mensagem que o apóstolo Paulo vai trabalhar agora no capítulo 4 de Efésios. Vejam como é que Deus é bondoso para conosco, né? Nós estamos fazendo uma série de exposições, de estudos bíblicos na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E aí eu já adianto para você, se você quiser abrir a sua Bíblia já na carta aos Efésios, capítulo 4, nós já chegamos neste texto, nesse capítulo 4, vamos trabalhar hoje do versículo 1 ao 6. E o tema central desse texto é a unidade da fé. Esse também é o título do nosso estudo, a unidade da fé. E eu achei tão interessante como o Senhor ilustrou isso ao meu coração, com memórias e sentimentos e esperança e alegria tão gostosos quando cheguei aqui neste templo. E os irmãos sabem que nós já voltamos aos cultos presenciais e aos domingos, e é tão bom estar aqui, meus irmãos. Eu convido os irmãos que podem, que têm essa possibilidade, de estarem conosco aqui nos cultos presenciais, porque eu vou dizer aos irmãos, que alegria, que prazer é estar aqui neste lugar, que para a gente é tão emblemático, né? Tem tanto valor,
nos nossos corações. E digo para vocês que falar sobre unidade nesse contexto, para mim, está sendo muito, muito bom. Eu li o texto, reli o texto, meditei no texto para preparar esse estudo. Você que está nos assistindo, talvez pela primeira vez aí no nosso canal do YouTube, eu já queria orientar você que curta, compartilhe esse vídeo, marque, porque eu tenho certeza que você vai voltar outras vezes aqui, porque essa igreja é uma igreja muito especial. A primeira igreja batista em Jacarepaguá, nós temos visto um grande mover de Deus aqui neste lugar. E isso se deve ao nosso amor pela oração, tanto que estamos aqui nesse culto de quarta-feira orando, mas também nosso amor pela Escritura, pela doutrina de Deus, pela palavra de Deus, e neste momento estudaremos a palavra de Deus. E por que estou fazendo toda essa introdução? Porque isso tem tudo a ver com a exortação do apóstolo Paulo nesse pequeno bloco de texto. Paulo, na última mensagem que vimos, estava fazendo uma oração. Paulo pediu algumas coisas em oração no capítulo 3, versículo 14 ao 21, fez uma palavra de louvor, e depois de fazer essa oração, essa exaltação ao Senhor, no capítulo 4, versículo 1, ele começa uma sequência de exortações, de encorajamentos, e ele pauta, fundamenta estes encorajamentos na própria doutrina, na palavra de Deus, algo que era muito comum para os ouvintes lá da igreja de Éfeso. E ele vai dividir esse encorajamento em 3 partes, que darão para nós aqui 3 estudos. Hoje nós vamos fazer a primeira parte desse encorajamento, o primeiro estudo, que vai do versículo 1 ao 6. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor. Acredito que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, acessar no seu celular. Eu vou ler aqui na minha versão, por favor, acompanhe aí na sua. Diz assim a palavra do nosso Deus, capítulo 4, versículo 1, carta aos Efésios. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Somente até aí. Nós vamos então, já conscientes de que estamos diante de um texto de encorajamento para aquela igreja, de chamada daquela igreja à responsabilidade, à posição, precisamos entender de uma maneira geral a ideia do texto, a ideia central que vai nortear o nosso estudo, e eu quero fazer uma análise versículo por versículo com você. Mas eu quero que você perceba que esse encorajamento de Paulo, essa chamada do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso a um posicionamento, está ligada ao tema da unidade. Paulo está chamando aquela igreja à unidade e está pautando essa unidade na doutrina, na palavra de Deus. Então, Paulo encoraja, chama a igreja para ser uma, em unidade, e ele argumenta a favor dessa unidade, colocando uma doutrina para aquela igreja assimilar, entender, observar, e nós vamos ver onde está pautado, então, de que doutrina que ele está falando. Na própria leitura, o texto é tão claro, as exortações de Paulo são maravilhosas por causa disso. A exortação de um pastor, o seu rebanho, ele precisa ser claro, ele precisa ser direto, ele precisa ser objetivo, ele quer que o resultado aconteça. Então, nós lemos o texto quase já fala diretamente a nós, mas eu quero dar um ponto a ponto aqui para nós podermos meditar, refletir nesse encorajamento, nessa exortação de Paulo que serve para nós, Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, e todos aqueles que estão nos ouvindo esta noite. Vale este ensino para nossa edificação, crescimento, encorajamento e posicionamento de busca, de luta pela unidade na fé, unidade cristã, unidade da igreja. Bom, Paulo já começa dizendo: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna
da vocação a que foram chamados. É muito interessante, um vocacionado que vai às últimas circunstâncias, ou seja, em obediência ao Senhor, cumpre a missão ao ponto de ser preso injustamente. Paulo estava preso quando escreveu essa carta, de forma injusta. Por quê? Porque era um vocacionado obediente à chamada do Senhor Jesus Cristo. Deus o exortou, encorajou, chamou e ele obedeceu ao ponto de, inclusive, pagar o preço da sua obediência. O que Paulo diz com isso? Eu tenho autoridade para encorajar vocês. Eu estou dando um bom testemunho para encorajar vocês. Eu sou alguém chamado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor e obedeci. Quando o Senhor me encorajou a ir fazer discípulos, plantar igrejas, plantar a igreja em Éfeso, eu obedeci ao ponto que sofri a consequência de uma prisão injusta e mesmo assim estou aqui encorajando vocês. Eu posso fazer isso, eu posso encorajar, eu tenho um bom testemunho. A autoridade desta palavra, então, está ligada a uma autoridade de um homem que sabe se submeter ao encorajamento, sabe se submeter à sua missão e à sua vocação. E ele diz, vocês também foram chamados a essa vocação. Vocês também foram chamados a serem igreja. Vocês também foram chamados a ter unidade. Então, desta forma, versículo 2, se portem com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Versículo 2. É muito interessante perceber essa exortação e a necessidade desse encorajamento, que obviamente está pautado no caráter de Cristo Jesus, da qual Paulo se espelha e do qual Paulo dá exemplo à igreja de Éfeso. Nós olhamos essas virtudes e logo lembramos de Jesus. Lemos essas virtudes e lembramos de Paulo e do seu ministério. E Paulo, com essa autoridade, então chama a igreja a fazer isso. Mas por que precisa então desse encorajamento? É porque o contexto daquela época era opositor a essa postura. O bem-sucedido era o orgulhoso, não era o humilde. O bem-sucedido era aquele que colocava a sua vontade por meio da força sobre os outros, que exercia o seu poder de forma impositiva, inclusive pela força. Não era o manso de coração. Era aquele que não tinha paciência quando era ofendido, era aquele que reagia rápido e mostrava força para com o outro. Não era o paciente longânimo, que suportava e levava sobre ele as consequências, a luta, que suportava, que aguentava o tranco para cumprir a missão. Não, era aquele que devolvia com a mesma moeda. Esse era aquele que era reconhecido como o forte, o famoso, o poderoso, aquele que é bem-sucedido. E Paulo está exortando e encorajando a igreja a uma outra postura. E ele ainda diz mais, suportando uns aos outros. E é interessante aqui, eu já vi algumas distorções desse estudo, o pessoal pensa que por causa dessa tradução, assim, eu tenho que suportar, meu irmão é insuportável, né? Eu acabo rindo quando eu escuto essa interpretação, porque ela está equivocada. A ideia aqui não é de suportar alguém insuportável, não é isto, meus irmãos, mas sim de dar suporte, de ajudar, de estar junto, ombro a ombro. Olha, você precisa viver uma vida humilde, mansa, paciente, longânima. Você vai estar nessa luta, mas você não está sozinho. E o seu irmão vai te dar suporte para essa unidade, você vai dar suporte para ele. É caminhando junto, ferro afiando ferro, que vocês vão encontrar esta possibilidade de viver as virtudes de Cristo Jesus, de Paulo, e que todo cristão precisa viver. Paulo está nos encorajando a esta posição, essa postura prática diária de vida, pautada nessas virtudes. E aí o versículo 3 nos diz assim, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então perceba que o suporte mútuo, a busca perseverante de uma vida pautada nestas virtudes, tem a ver com o esforço, a dedicação para manter a unidade da igreja. E é muito interessante o que mantém, né? A igreja enquanto corpo, ela também tem o espírito que anima. Nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso espírito que nos anima. E a igreja enquanto corpo é animada, conectada, sustentada, mantida pelo Espírito Santo. A referência é clara ao Espírito aqui. E esse Espírito gera o vínculo, aquilo que conecta cada parte do corpo por meio da paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. A paz que não tem a ver com a ausência de guerras ou com a falta de circunstâncias desfavoráveis. Não é essa paz. Mas uma paz realmente
fundamentada no próprio Deus, Espírito Santo. Uma paz que vem de Deus, que vem do Príncipe da Paz. Uma paz que norteia, gera virtudes e sustenta de forma a conectar cada parte deste corpo, cada membro deste corpo, a manter uma vida de unidade. Paulo encoraja a igreja a viver uma vida de virtudes cristãs, buscando a unidade, capacitada pelo Espírito Santo, fundamentada no vínculo da paz que esse Espírito produz nos nossos corações, no nosso convívio, na missão que Ele nos deu. Versículo 4, então, diz: agora, depois de colocar essa chamada, Paulo, então, fundamenta no versículo 4, doutrinariamente, onde está a base para esse vínculo da paz, a base de um comportamento de uma igreja que vai viver em unidade. Onde está essa unidade? Uma unidade de pensamento fundamentado na Escritura e fundamentada na interpretação que se tem dela. E aí Paulo vai dizer, para alinhar esse pensamento doutrinário, versículo 4, com o objetivo claro de gerar unidade, ele vai dizer para nós, há somente um corpo e um só Espírito. Mais uma vez, fazendo referência, olha, vocês são membros do mesmo corpo, não tem por que se dividirem, não tem por que partidarismo, não tem por que pensamento dúbio, não tem por que brigar um com o outro, não tem por que não estar em unidade, vocês são todos do mesmo corpo. E este corpo em unidade tem um só Espírito, que é o próprio Deus. Ele é o Espírito da igreja, Ele é o líder da igreja, Ele é o Senhor da igreja. E nós somos todos membros de um só corpo. Se é um corpo, não são vários, não precisa ter desunião, desconexão, rompimento de vínculos. Pelo contrário, há de ter unidade. E aí Paulo continua, como também é uma só esperança para a qual foram chamados. E aí Paulo encoraja eles à unidade dizendo, a esperança de vocês não são várias esperanças. Vocês, como filhos de Deus, têm uma só esperança, viva, eficaz, forte, firmada na pessoa bendita de Cristo Jesus. A esperança vívida da parousia, da volta de Cristo, a esperança viva da consumação e consolidação final do reino de Deus. Todos vocês esperam o mesmo Cristo, todos vocês têm a mesma esperança. Ora, se é a mesma esperança, não são várias esperanças, se é o mesmo sonho, se é a mesma expectativa, isso gera unidade em nós e não divisão. Se todos nós, apesar de diferentes, esperamos a mesma pessoa, temos o mesmo Deus, somos do mesmo corpo, temos o mesmo Espírito, isso precisa gerar unidade, diz o apóstolo Paulo, fundamentando doutrinariamente a unidade que precisamos buscar. E aí ele continua com esta fórmula doutrinária, a partir do versículo 5, dizendo há um só Senhor. Um só Senhor. E a palavra Kyrios, que aparece aqui, faz clara referência a Jesus Cristo. Eles falam, vocês têm vários senhores? Paulo fala, tem vários senhores? Tem várias pessoas mandando, porque se tiverem várias pessoas mandando, de fato vão ter várias ordens diferentes, e cada um vai cumprir uma ordem, ir para uma direção, alcançar um objetivo distinto um dos outros. E aí, de fato, não tem como ter unidade. Se tem mais de um Senhor na igreja de Éfeso, diz o apóstolo Paulo, realmente unidade fica complicado. Mas vocês só têm um Senhor. E este Senhor é Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Filho do Deus Altíssimo, que encarnou. Só Ele é o Filho Altíssimo e Eterno de Deus que encarnou. Só Ele morreu por vocês na cruz do Calvário. Só Ele tomou sobre si os nossos pecados. Só Ele ressuscitou ao terceiro dia. Só nele há salvação. Só Ele comprou com seu sangue a igreja. Só Ele é Senhor. Não tem outro Senhor na igreja. Você, meu querido irmão, não é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. E se Ele é o Senhor, isso tem que gerar unidade em todos aqueles que se submetem a Ele. Afinal de contas, estamos todos submetidos ao mesmo comandante, ao mesmo Senhor, ao mesmo cabeça, a mesma diretriz, a mesma ordem, a mesma missão. O texto continua dizendo, há uma só fé. Mais uma vez, a chamada unidade, doutrinariamente. A fé que salva, a fé que está pautada na pessoa de Cristo Jesus. A fé
que é a fórmula da confiança, da decisão, da esperança, da convicção, unidas na pessoa de Cristo. A fé que não pode ser depositada um pouco em um lugar, um pouco em outra e um pedacinho em Jesus. Não, Paulo está falando, não tem essa fé aqui. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que se não vê, diz ao autor de Hebreus. E nós olhamos para Cristo, confiamos que Ele é o nosso Senhor, entregamos a vida para Ele e não sobra nem um pedacinho de fé para colocar em nenhum outro lugar. A fé está em Jesus. E se essa é a nossa fé, Paulo mostrando para a igreja de Éfeso, queridos irmãos da igreja de Éfeso, se essa é a vossa fé, isso precisa gerar unidade em vocês, porque é a mesma fé, vocês têm a mesma fé. O texto continua, um só batismo. E é muito interessante essa fórmula doutrinária de Paulo, porque há desde o início da igreja primitiva algumas tentativas ou confusões de distorcer a doutrina do batismo e a forma como se executar o batismo. Nós, quando estudamos a história da igreja, a gente percebe algumas dificuldades ao longo da jornada da igreja nessa maneira de como executar o batismo. E Paulo vai com muita clareza dizer, não existem várias maneiras, não. Não existem várias fórmulas de executar o batismo. Não existem vários resultados do batismo, como se o batismo conferisse graça, como se o batismo pudesse trazer salvação, como se o batismo tivesse alguma simbologia mística. Não tem várias opções ou possibilidades a respeito do batismo, diz Paulo. Há um só batismo. E esse batismo é o que está revelado nas Escrituras. É o batismo que nós vimos o Senhor Jesus se submetendo no Jordão com João Batista. É o batismo que nós vemos acontecer em todo o Novo Testamento. É o batismo que a Bíblia nos mostra. O batismo em água, por imersão, que é símbolo da conversão. Um batismo que não salva, mas que é o símbolo da obediência pública da fé que salvou aquele que se submeteu ao batismo. Eu creio em Jesus, por isso sou salvo nesta una fé. E por ser salvo, quero obedecer o único Senhor que me mandou ser batizado. E o batismo, então, testemunho público da fé que nos salvou. Esse é um batismo, não tem vários. Não é um dos batismos, só tem um, diz o apóstolo Paulo. E diz aí, versículo 6, já caminhando para o final da nossa exposição bíblica. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É muitíssimo interessante perceber o próprio Paulo mostrando no versículo 6 a unidade de Deus como o único Senhor, o único Criador, o único sustentador, o único Deus. Quando nós fazemos a referência a essa palavra grega que aparece aqui em caixa alta, Theos, está falando do Deus Criador, sustentador, governador, o Senhor da história, aquele que é único. Mas é muito interessante de perceber e voltar um pouquinho no texto, como Paulo faz referência ao Espírito, como Paulo faz referência a Jesus e como Paulo faz referência agora a Deus enquanto Pai, dizendo só existe um Deus. A gente tem uma fórmula trinitária aqui neste texto. O Deus uno, Senhor da glória, que é um em essência, mas que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Um poderoso mistério da palavra de Deus, mas que se coloca para nós com muita clareza na fé do apóstolo Paulo e na nossa fé na revelação da palavra de Deus. Mais uma doutrina bíblica que aparece aqui na exortação paulina. E talvez agora, já encerrando essa ideia que nós trabalhamos no 6, inclusive exaltando atributos de Deus, como a sua onisciência, a sua onipresença, ou seja, ele pode estar em todos, ele age em todos, por meio de todos. Paulo está aqui exaltando o atributo deste Deus extraordinário e maravilhoso, um atributo doutrinário, mas sem dúvida nenhuma que é necessário para fundamentar o conceito de unidade que a igreja precisava buscar, persistir, se dedicar ao ponto de Paulo precisar exortar e encorajar ela a buscar essa unidade. Quando nós terminamos esse estudo, analisando versículo por versículo, logo nós percebemos a importância do encorajamento à unidade.
a importância de como nós temos que buscar a unidade na nossa igreja. Às vezes nós pensamos que isso vai cair do céu, mas a unidade tem a ver com a busca perseverante de manter o vínculo da paz no espírito, diariamente, buscando o seu irmão, dando suporte ao seu irmão, sendo paciente, sendo humilde. Paulo deixa isso muito claro para nós. É uma busca do nosso desenvolvimento e santificação pessoal com foco na unidade da igreja. E quando eu me entendo parte deste corpo, que é um só, mas da qual eu faço parte, eu busco isso para o meu crescimento e para o crescimento da unidade da igreja. Eu não sou igreja sem os meus irmãos. Não existe eu sou igreja sozinho em casa. Isso não existe. Paulo está deixando com muita clareza para nós que na caminhada nós precisamos ser encorajados e encorajadores da unidade cristã. Precisamos dar suporte aos nossos irmãos e juntos gerar essa unidade no vínculo da paz que está no Espírito Santo, nosso líder. Nós também percebemos uma outra coisa interessante, que quando temos divisão de pensamento, de doutrina, de caminhos doutrinários, também vamos gerar divisões na igreja. E não é esta a vontade do apóstolo Paulo, não é esta a vontade do Senhor Jesus, não é essa a vontade de Deus para a sua igreja. Isso ficou muito claro para nós. Quando nós promovemos divisões de ensino doutrinária para outros caminhos, que não o caminho da revelação da palavra de Deus, nós estamos indo na contramão da unidade. Paulo fundamenta a busca pela unidade da igreja, encoraja a igreja a fazer isso, fundamentando bíblica, doutrinariamente, esta unidade. Sendo assim, precisamos ensinar as Escrituras como ferramenta de unidade e não de divisão. A Escritura precisa trazer para nós essa paz que vincula os irmãos e faz prosperar a obra do Senhor, gerando individualmente e no corpo humildade, mansidão, longanimidade, uma viva esperança alinhada no vínculo da paz sobre a liderança do Espírito para cumprir a missão do nosso único Senhor Jesus Cristo. Isso para nós fica claro no texto de Paulo. E este encorajamento de Paulo aos Efésios é um encorajamento que nos faz a palavra de Deus nesta noite. É um encorajamento, a chamada, a exortação à unidade, buscando viver uma vida de humildade, de serviço, de longanimidade, de mansidão, com uma esperança. Paulo está nos chamando a isso. Mas também a palavra de Deus nos chama a afirmar as nossas doutrinas biblicamente para termos um só pensamento. Mas pastor, por enquanto o senhor falou só de mim. Começa em você, meu irmão. E aí esta exortação se estende para que você também faça isso para com o teu irmão. É um encorajamento para você ir até o seu irmão, para você buscar ele, para você dar suporte a ele, para você trabalhar intencionalmente a unidade da igreja no vínculo da paz. Este é o encorajamento da palavra de Deus nos nossos corações nesta noite. É a chamada do apóstolo Paulo para nós. E fica então a pergunta: eu tenho gerado unidade na minha igreja ou divisão? Eu tenho sido instrumento do Espírito Santo de Deus para fomentar a sua paz, fortalecendo os vínculos da igreja local onde eu faço parte e assim promovendo a glória de Deus? Eu tenho sido esse instrumento? Então eu quero convidar você e a sua família para orarmos juntos em resposta a este encorajamento que a palavra de Deus nos fez nesta noite. Vamos orar? Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelo desafio de Paulo à igreja em Éfeso, mas que também nos desafia hoje a buscarmos uma vida de unidade como Tua igreja, como corpo do Teu Filho Jesus. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe com a paz do Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo nos lidere a sermos humildes, longânimos, pacientes, mansos, a termos a mesma viva e eficaz esperança em Cristo Jesus. E desta forma sermos instrumentos de unidade, de fortalecimento de vínculos, neste tempo tão desafiador, em que muitas vezes precisamos estar separados, Senhor,
e sofremos as consequências desta separação. A Tua palavra, então, nos abençoa, nos encorajando a fortalecermos os nossos vínculos como igreja, abençoados com a Tua paz, na liderança do Teu Espírito, buscando uma unidade doutrinária de pensamento, mas uma unidade de vida, de comportamento, uma unidade de postura pautada nas virtudes de Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos sentimos distantes desta realidade. Nosso caráter ainda precisa ser tão moldado à imagem do Teu Filho. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito faça esta obra em nós. Nos fortaleça, molde o nosso caráter à imagem do Teu Filho. Nos coloque engajados, comprometidos na obra de unidade, de reforço de vínculo em paz, na paz, em nossa igreja. E que em tudo sejamos instrumentos em Tuas mãos, no meio do Teu povo, como Teu povo, abençoando o Teu povo. E tudo isto, Senhor, pedimos para o louvor da Tua glória, no nome do único Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça os vínculos pelo Espírito Santo em nossa igreja, vínculos de paz, e assim nos coloque de forma plena e ativa em sua missão, para que o nome de Jesus seja anunciado e glorificado até que Ele venha no fim de todas as coisas. Deus nos abençoe, te abençoe, um forte abraço, espero que em breve nós nos encontremos. Deus abençoe. Depois, amados, de sermos cuidados pela palavra, do aprendizado desse texto, nós chegamos ao nosso momento de oração. Depois do nosso momento de oração, nós cantaremos Não há Deus Maior. E porque cremos nisso, que vamos cantar daqui a pouco, eu quero colocar para os irmãos os pedidos desta noite. E hoje eu fiz uma arrumação diferente. Primeiro vamos aos idosos, isso não mudou. E os idosos para a nossa intercessão no dia de hoje são os irmãos Maria Teodora dos Santos Aguiar, Mariana Norma Duarte de Souza, Marino Leonardo Leitão, Marlene da Silva Belotti e Marta Pereira de Menezes. A irmã Marta Pereira de Menezes é a nossa membro teto, né? Ela chegou, a gente pode falar com tranquilidade, os seus 95 anos. Nós temos uma outra pessoa de 95, mas ela é uns meses mais idosa. Então, Marta Pereira de Menezes, Marlene da Silva Belotti, Marino Leonardo Leitão, Mariana Norma Duarte de Souza e Maria Teodora dos Santos Aguiar. Esteja em oração por essas pessoas durante esse momento. Mas seguindo no nosso momento de oração, eu disse que fiz uma arrumação diferente. Então eu separei por as necessidades mais específicas. Por exemplo, leio agora o nome dos irmãos que são alcançados ou estão vencendo a Covid-19. Então, agora temos os seguintes para os quais pedimos a sua atenção, guardar no seu coração, estar nessa hora em oração por essas pessoas. Enquanto eu vou falando, você vai intercedendo para não deixar para o final e esquecer o nome. Eu falo e você vai já orando. Quais são? Luiz Cláudio, que está vencendo essa luta da Covid, é pedido da irmã Márcia Brandão. João Pedro, 15 anos, Luísa, 90 anos. Essas são as pessoas alcançadas pela Covid. Seguindo, a irmã Janete Correia pede ainda por Maria Estela e Maureci, que venceram no hospital, mas vieram para casa com algumas necessidades. Oremos com todo cuidado por Maria Estela e Maureci. Ainda tenho que a irmã Consuelo pede pelo seu irmão Alex Ravel e pede também pela sua cunhada, a Kátia. A Kátia está no hospital do Exército, ali em triagem, e seu estado ainda é bastante cuidadoso, inspira muitos cuidados. Mas ela está vencendo cada dia um pouquinho, mas são grandes vitórias. Vamos colocar isso nas mãos de Deus. Pastor Miqueias da Paz Barreto, nosso amigo de longa data, lá no Recife,
Igreja da Concórdia. Até o momento que eu faço esse pedido, ele estava internado, hospitalizado, entubado. Oremos pelo pastor Miqueias. E pastor André Bonella pede por um amigo dele, nosso irmão, pastor Diogo. Então, esses são os irmãos e os amigos listados com Covid. Pastor Miqueias, Kátia, Ravel, Maria Estela, Maureci, João Pedro, Luísa e Luiz Cláudio. Deus e Pai, aqui está esse grupo de pessoas, alcançadas todas por essa enfermidade que vem avassalando a nossa cidade, o nosso país e o nosso mundo. Suplicamos, Deus amado, que a Tua boa mão esteja sobre essas pessoas, ajudando-as a vencer e acompanhando as suas famílias, nosso Deus, para que possam ajudá-las, sustentá-las, acompanhá-las nesse tempo tão difícil. Abençoa, Pai amado, esse grupo de pessoas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas agora temos um outro grupo, meus irmãos. O grupo de irmãos e amigos alcançados pelo câncer. E não é um grupo pequeno. E eu vou apresentá-los agora. Irmã Juranice Emília de Souza, por seu primo Flávio Araújo das Neves. Irmã Eunice Conejeiro Pérez. Irmã Glaucineide Gomes de Moraes. João Gabriel, outro João Gabriel, esse tem 14 anos. Josélia Souza de Oliveira, da nossa igreja. E senhora Marília Melo. Marília Melo, Josélia Souza de Oliveira, João Gabriel, Glaucineide, Eunice Pérez e Flávio Araújo das Neves. Nosso Senhor, nesse segundo grupo, Pai amado, nós temos pessoas que foram alcançadas, estão tratando, ó Deus, dessa enfermidade tão difícil que nos causa tanto pavor. Pai amado, essas pessoas buscam a cura que o Senhor dá através dos remédios, mas que o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia é soberana a todas essas coisas. Não escusamos de fazer o tratamento, mas nós procuramos o Senhor, que é o médico dos médicos, para socorrer essas famílias e a expectativa essas pessoas e a expectativa dessas famílias. Toma, Pai amado, esses casos em Tuas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Prosseguindo, outros casos de saúde e outras necessidades, então, nosso terceiro grupo. Irmã Alda Moraes Dutra, sua idade avançada, a instabilidade de saúde. Irmã Luciana Neto, vivendo o retorno depois da morte da sua filha. Irmão Emídio Silva Neto, que está vencendo, já está quase chegando o tempo de vir à igreja, breve virá. O irmão Animésio, que cura-se em casa, trata-se da sua isquemia. E irmã Valdete Nascimento, aguardando o momento da sua cirurgia para breve. Fez um procedimento, mas fará uma cirurgia. E a irmã Marion Cristalino, que pede pelo seu filho Felipe, vivendo um momento de muita instabilidade emocional. Então, oremos agora, irmãos, por esse grupo. Nosso Deus, seguindo, Pai amado, esse programa de hoje, classificando as necessidades, agrupando-as pelas suas diversas necessidades, temos agora mais este grupo. Diversificada a enfermidade de um, de outro, mas todos estamos diante do Senhor. E o Senhor é o Deus provedor da saúde para todos nós. E nós pedimos que a Tua graça nos seja favorável nesses casos e cumpra-se na vida desses nossos queridos a Tua vontade. Abençoa, Pai amado, com o restabelecimento, tudo sempre disposto na obediência ao Teu querer e à Tua vontade. Nós oramos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Finalizando, irmãos, o nosso momento, eu tenho aqui hoje os pedidos que eu chamo de pedidos gerais. E vou então falar para os irmãos brevemente. Como é uma lista grande, eu peço que os irmãos também estejam orando, né? Começo sempre pedindo orações pelos nossos jovens.
jovens, adolescentes, que vamos inclusive realizar um culto assim mais especial no domingo 27 à noite, mas pelos jovens, pelos adolescentes, por essa busca de encontrar alguém que venha nos ajudar, para ajudá-los também. Sempre peço pelos nossos comitês. Irmãos, a igreja andará com esse grupo trabalhando, cuidando das coisas da igreja. Peço oração também pelos nossos diáconos, 14 diáconos, suas esposas, seu esposo. Temos uma diaconisa casada, então pelo esposo dela e pelas esposas dos demais irmãos, para que todos cooperem na obra que estão para fazer, né? Peço também pela nossa denominação, nossa Convenção Batista Carioca, Convenção Batista Brasileira, enfim, que esses líderes sejam guardados e dirigidos pelo Senhor. Peço que orem agradecidos pelos irmãos em sua fidelidade na sustentação da causa e bênção sobre toda a igreja, né? Nessa parte. Também tenho pedido pelos nossos músicos que trabalham aqui no púlpito ou que trabalham nos corais, enfim, nossos grupos musicais sejam atendidos com vitória e possamos estar voltando a esse trabalho. Então vamos para o nosso último período desse momento de oração, quando logo depois estaremos cantando essa bela expressão que é: não há Deus maior. Nosso Senhor, o que vamos cantar daqui a pouco é a absoluta confiança do nosso coração. Não há Deus maior. O Senhor é o Deus maior e o único efetivamente Deus sobre nossas vidas. Mas agora, Pai amado, nesse final de período, colocamos diante de Ti alguns aspectos da nossa igreja. Essa igreja que caminha para o seu centenário. Pai amado, nosso Deus, contempla as nossas necessidades. E continues, ó Deus, a nos abençoar com a Tua proteção, com a Tua provisão, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Repetimos mais uma vez diante do Senhor que nós sentimos alegria de trabalhar na Tua obra. Todavia, carecemos do apoio dos irmãos para continuar essa causa bendita e glorificar o Teu nome. Abençoa esta igreja, localizada aqui já por tantos anos e que deseja ainda fazer muito pela causa do Evangelho neste lugar. Mantenha-nos, ó Deus, despertos, ativos, alegres, animados, felizes por trabalhar na Tua causa e cuidar das Tuas coisas. Abençoa, Pai amado, a nossa querida igreja, a nossa liderança, nós Te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Então agora, com o coração repleto de alegria, cantemos: não há Deus maior.
nosso Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu Bem, sempre chega uma hora que nós precisamos terminar, não é? Essa é a hora. Vamos encerrar o nosso culto. Vamos lembrar, domingo, manhã o culto presencial, já regular. Domingo à noite, 19 horas, o nosso culto dominical noturno, presencial também. Façam suas inscrições. Meus amados, isso é absolutamente necessário. Nós estamos sempre sob a possibilidade de uma vigilância, a visita de alguém que possa tomar ciência das coisas, e essa pessoa, se um dia chegar aqui, precisa encontrar tudo conforme está estabelecido nos protocolos. Então, a sua inscrição ou a sua, se não puder, chegando aqui, tendo espaço, tendo vaga, tendo assento, você pode chegar. Um grande abraço a todos, um bom restante de semana, que Deus continue a nos guardar e a nos proteger, e tenhamos nós os cuidados devidos, porque as coisas não estão ainda liberadas, tudo está ainda muito difícil. Ou vamos terminar o culto acompanhando a irmã Jeanette de Souza Pires, orando, fechando o culto desta noite. E a todos, uma boa noite, que Deus a todos abençoe. Amém. Oremos com a irmã Jeanette. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor Deus. Nos guarde, nos ampara, nos livre da presença do mal. Senhor, entrego nossas vidas nas Tuas santas mãos. Senhor, seja com a primeira Igreja Batista de Jacarepaguá, seja com cada membro da Tua igreja, seja com os pastores com as suas famílias, seja com o pastor Elias, sua esposa, a irmã Graça, a irmã Matilde. Toma cada um nas Tuas santas mãos, dirigindo suas vidas. Senhor, agora te imploro, Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, nessa pandemia, Senhor, que está aqui agora. Que Tu possas, ó Deus, com essa infinita misericórdia, Senhor, acabar com essa doença tão triste, Senhor Deus, que só está ceifando vidas. Ajude-nos, ó Deus, e guarda-nos com Teu santo poder. Dá-nos a Sua direção nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, da presença do mal. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.